Mendigo e Mendigato, uma leitura discursiva Foucaultiana, por Cecília Cunha e Vívia Ananda Lima. Qual desses homens você acha que está em situação de rua? O homem da imagem A ou o homem da imagem B? Vou te dar um tempo para pensar. E se disséssemos que ambos estão em situação de rua? E que a presença deles, vivenciando a mesma situação de vulnerabilidade, é vista de formas diferentes pela sociedade? De fato, isso é o que ocorre. Geralmente, a comparação entre esses dois corpos em situação de rua recai na intersecção entre raça, intimamente ligada ao padrão estético, e classe social. Sendo assim, vamos fazer uma leitura discursiva Foucaultiana acerca dessas diferentes percepções? O que as legitimam e de que forma elas são produzidas? Quando pensamos em discurso, a primeira imagem que nos vem à mente é de sujeitos utilizando a oratória para apresentar uma ideia ou circunstância por meio de argumentos direcionados a um público ou uma plateia. Porém, para Michel Foucault, o discurso ele vai além das palavras, uma vez que se encontra também no não dito, sendo constituído historicamente e estando ligado a tudo que produz sentido por meio da linguagem. Em tudo há discurso. Foucault nos apresenta isso em seu livro A Ordem do Discurso, dizendo que a produção de discurso não é aleatória, ela segue regras veladas que a controlam e a organizam, mobilizando os poderes e saberes presentes na sociedade a fim de que se esquive da matéria pela qual o discurso é criado. Os procedimentos de exclusão apresentados pelo autor trazem à tona o que acontece com os corpos que vivem na rua. O discurso pode excluir os sujeitos, principalmente aqueles que não ocupam lugares de poder, ao colocá-los em uma situação de invisibilidade social em que os indivíduos ocupam diferentes posições que são historicamente marcadas. Mas quem são esses sujeitos em situação de rua? Como as questões históricas do nosso país influenciam na forma como esses sujeitos são tratados? Por quais motivos essas pessoas se encontram na rua? Suas vozes são autorizadas? De que local eles falam? Nessa perspectiva, os corpos dos sujeitos têm locais específicos de ocupação dentro desse sistema que impõe uma ordem. Dessa forma, espera-se que determinados fenótipos estejam em posição de destaque, enquanto outros são invisibilizados. Assim, é comum que pessoas que possuem um nível econômico mais alto ou que exercem profissões consideradas renomadas tenham sempre que provar a capacidade de estarem onde estão. Porém, quando estão às margens ou em situação de vulnerabilidade, não causam incômodo ou estranheza em grande parte da população. Isso se dá principalmente por conta da herança e do processo de escravização no nosso país. A respeito disso, a autora Djamila Ribeiro diz que é necessário reconhecer as violências ocorridas durante o período escravista. Movimentos de pessoas negras há anos debatem o racismo como estrutura fundamental das relações sociais, criando desigualdades e abismos. Dessa forma, o discurso produz um acúmulo de sentidos anteriormente estabelecidos, através da dispersão histórica, trazendo para hoje questões que derivam de eventos passados. A história, ela não ocorre em movimento linear. E o que muitas vezes é tido como algo acabado, percorre o contemporâneo, sendo o passado constitutivo do presente. Vamos comparar essas duas manchetes? Sabendo que as duas abordam pessoas em situação de rua, acumulando discursos historicamente produzidos, podemos observar como questões de raça e padrão estético influenciam na forma como a sociedade, de maneira geral, concebe e recepciona a ideia de que alguns corpos que estão em situação de vulnerabilidade social não deveriam estar ali, gerando um alto nível de indignação e comoção, enquanto outros são vistos com naturalidade. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do total de mais de 236 mil pessoas vivendo nas ruas das cidades brasileiras, 87% são homens, 55% adultos e 68% negros. E desses, os que mais sofrem com a violência e a violação dos direitos humanos são homens, negros e jovens. Os dados ratificam algo que se torna visível no cotidiano.
e que, considerando também o processo de escravização que ocorreu no país, percebe-se a reverberação dessa característica histórica que ainda hoje marca os corpos docilizados. Nesse contexto, a publicação feita em uma página de um grupo de voluntários intitulados Cuidando da Maloca no Instagram noticia o falecimento e morte de Márcio, um homem negro em situação de rua e que, vítima da violência urbana, foi assassinado na cidade de Feira de Santana, Bahia. Essa é a única notícia encontrada nos veículos de comunicação que relata o fato ocorrido, demonstrando, portanto, a ausência de preocupação da mídia e sociedade em geral para com o fato de um homem negro em situação de rua ter sido assassinado. Foucault afirma em seu texto A Vida dos Homens Infames que esses sujeitos invisibilizados têm vidas que são como se não tivessem existido, vidas que só sobrevivem do choque com um poder que não quis senão aniquilá-las ou pelo menos apagá-las, vidas que só nos retornam pelo efeito de múltiplos acasos. A história, entretanto, não se repete com o caso do chamado mendigo gato, na qual fica visível que houve uma grande comoção com o fato de Rafael, um homem branco, de olhos claros e aparência física que corresponde ao padrão de beleza eurocêntrico, ter sido encontrado nas ruas de Curitiba, Paraná. Rafael Nunes gerou comoção nacional em 2013 ao ser fotografado no centro de Curitiba. Sua imagem foi postada no Facebook e suscitou inúmeros comentários elogiando a sua aparência e questionando o fato dele viver nas ruas sendo um homem tão bonito. E além de ter sua história reportada em várias emissoras de TV, foi direcionado para uma clínica de reabilitação e ganhou inúmeros fãs. As duas publicações apresentadas retratam como a existência desses corpos é discursivizada de forma discrepante, uma vez que, enquanto um é invisibilizado, desprezado e compreendido como possível no ambiente das ruas, o outro é subjetivado como descabido naquele espaço, causando uma indignação geral sobre o fato de ele estar em um local que historicamente não lhe pertence. Diante dessa discussão, não podemos negar que o discurso se encontra nas mais diversificadas materialidades. É atravessado pelas relações de saber, poder e legitimado por instituições. Nessas materialidades analisadas, a sociedade faz circular discursos de superioridade de raças, presentes no Brasil desde a constituição do país, em que até mesmo em uma situação de vulnerabilidade social, um sujeito é considerado mais merecedor de assistência, justamente por ser branco e ter características que se enquadram em um padrão de beleza concebido a partir de um ideal europeu. Isso fica evidenciado pela repercussão e modo com que as notícias foram apresentadas, uma vez que não sabemos nada sobre Márcio, além do prenome e o apelido Mortadela. Enquanto Rafael tem sobrenome, informações sobre a sua família e detalhes da sua vida antes de viver nas ruas. A aporofobia, termo cunhado por Adela Cortina em 2020, que significa aversão ao pobre, se constitui como uma das muitas violências sofridas por esses indivíduos e se manifesta, por exemplo, por meio da arquitetura hostil do espaço urbano, que desampara e despreza esses corpos, numa espécie de higienização do espaço público. Expulsam, violentam e até mesmo matam esses sujeitos. Em resumo, se faz necessário analisar os discursos e manifestações que parecem comuns, pensar o porquê que elas se tornaram tão naturais aos nossos olhos, como controlam e moldam a vida em sociedade, a fim de que se compreenda o papel dos discursos na experiência de vida dos sujeitos, entendendo que a realidade é atravessada por questões históricas, muitas vezes reproduzidas inconscientemente, mas que precisam ser analisadas e discutidas através de uma leitura crítica, distanciando-se assim da aceitação passiva. E você? Costuma observar essas questões e as pessoas em situação de rua em localidades que você frequenta? Convidamos você a ler discursivamente a presença desses corpos nos espaços urbanos e exercitar a sua criticidade. Vem com a gente! Beijos Foucaultianos e até a próxima!